Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa tentar entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: André, gostaria da sua ajuda porque estou recém-casada e estou me sentindo um lixo. Estou com minha autoestima muito baixa. Vejo qualquer mulher que eu acho bonita e fico me comparando. Isso por conta de que eu via que meu marido seguia mulheres no Instagram. Ele já deixou de seguir muitas. Só que eu não consigo parar de me sentir assim, além de sentir muitos ciúmes dele. Tenho medo que ele canse de mim por conta desse ciúme. E eu já não aguento mais ser assim. Você tem alguma dica para me ajudar a sair disso, superar isso ou dar a volta por cima? Veja bem, minha querida. Aqui para mim é bem claro o seguinte, que o problema aqui não são as mulheres do Instagram. Aliás, elas só ativaram algo que já está aí dentro de você. Aliás, algo muito sensível, que já estava aí dentro de você. Então, assim, o que está aparecendo aqui? O que está aparecendo aqui é o medo de não ser suficiente, é o medo de ser trocada, o medo de perder o lugar, o medo de não ser escolhida todos os dias. Então, o ciúme aqui, ele é um sintoma. Ele não é o centro do problema. O centro da questão aqui, na verdade, é a autoestima ferida, então uma baixa autoestima, mais uma insegurança afetiva. Então, esse é o verdadeiro problema aqui. Autoestima ferida, baixa autoestima e uma insegurança afetiva. Quanto à questão das comparações, o que eu sempre falo aqui, comparação é algo totalmente improdutivo, injusto. Tá? Quando você fica se comparando, você se torna a juíza de si mesma. Você passa a usar um critério impossível. Por que é um critério impossível? Porque você passa a se basear por imagens editadas, muitas vezes editadas com filtros. E olha, eu vou te dizer mais. Ainda que essa imagem não seja editada, ainda que essa imagem não tenha sido modificada, hoje em dia até com inteligência artificial. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não sou mais católico há muito tempo, mas já fui muito católico, quase fui padre. E hoje sou espírita, me identifico demais na doutrina espírita. Porém, um rapaz aqui da minha cidade, um homem aqui da minha cidade, e diga-se de passagem, lá do meu bairro rural. Então, assim, além de ser da minha cidade, é do meu bairro rural. Então, eu tenho um vínculo afetivo muito grande com essa pessoa. Ele se tornou bispo, foi eleito bispo da Igreja Católica. E aí ele foi ordenado bispo lá na cidade de Bragança Paulista. Depois, domingo que passou agora, de quando eu estou gravando, tá, gente? Não de quando vocês estão assistindo. Ele veio celebrar uma missa como bispo aqui em Dois Córregos. Domingo não, no sábado. E óbvio, eu fui. Não importa que eu seja espírita, eu fui por respeito e por carinho a ele. E aí no final da missa, eu então tirei uma foto com ele. E a pessoa que tirou a foto para mim tirou uma foto só. E bem na hora eu estava com o olho fechado. Eu peguei a foto, joguei na inteligência artificial e escrevi: eu que estou de camiseta bege, por exemplo, saí na foto com os olhos fechados. Por favor, me deixe com os olhos abertos. Gente, a inteligência artificial deixou a foto intacta, apenas abriu os meus olhos, de uma maneira perfeita. Você olhando, você não fala que aquela foto tem alguma alteração. Você fala que são os meus olhos mesmo. Então, hoje com inteligência artificial, que as pessoas podem editar as coisas, joga lá na inteligência artificial e eu dou o comando lá do que eu quero que ela faça na minha imagem. Então, por isso que, tá vendo? É uma comparação absurdamente improdutiva
injusta e uma comparação que eu estou usando, que eu estou disputando com critérios impossíveis. E deixa eu só voltar meu raciocínio. Ainda que a pessoa não tenha utilizado inteligência artificial, não tenha utilizado filtros nas fotos, e eu espero que as pessoas não utilizem, porque depois você vai encontrar com a pessoa, você vê que não é nada daquilo, mas ainda assim existe uma questão chamada foco, certo? O que foi focado, aonde você estava, o jeito que a câmera foi postada pegou o seu melhor lado, pegou o seu ângulo. Então não tem filtro nenhum ali. Isso já acontecia antes de existir filtros, redes sociais. A foto, o ângulo, fica uma foto muito bonita, né? Então parece, muitas vezes, que você tem até, o cara, quando depende do jeito que ele tira a foto, parece que ele tem uma força, né? Tem um corpo forte, que ele não tem. Então isso, sabe, não faz o menor sentido. Essas comparações, gente, é péssimo. Você está se comparando com corpos específicos, sabe, o corpo daquela pessoa com histórias distintas. Você está se comparando com recortes irreais da vida. Você tem noção que você está comparando a sua vida, que tem toda uma história, que tem toda uma característica com um recorte. Eu vi aquela foto daquela pessoa, é um recorte que eu não faço nem ideia também de como é, quem é essa pessoa. E o resultado, quando você ativa esse tipo de comparação, é sempre o mesmo. Qual que é o resultado? Você sempre perde. Você sempre perde. Mesmo você sendo real. Eu sou real. Estou me comparando com uma coisa que eu nem sei se é real. Aquela imagem se é aquilo mesmo. Se aquela felicidade toda é aquilo. Aquela pessoa, às vezes, o Instagram dela é de uma felicidade, mas ela é deprimida. Ela é uma pessoa depressiva. Ela é uma pessoa mal-humorada. Ela é uma pessoa, às vezes, na vida real, sem brilho. Veja bem. Nenhuma mulher do Instagram tem a sua história, a sua intimidade, a sua presença, a sua vida com ele. Nenhuma mulher do Instagram tem a sua vida com ele. O que você construiu com ele. Aliás, quem que ele escolheu para construir isso? Você. Só que tá vendo? Quando a autoestima tá baixa, o cérebro ignora isso. O cérebro não pega isso que é o básico, é isso aqui que eu tenho como o básico, o real. E eu ignoro isso e aí eu fico criando essas situações aí, sabe? Que só deturpam ainda mais a imagem negativa que eu já tenho de mim mesmo. Agora, veja bem, talvez tudo isso, até essa imagem negativa de você, tenha se agravado pela atitude dele ter seguido mulheres, ainda que agora ele tenha deixado de seguir. Ele deixou de seguir mulheres agora, sim, mas o efeito daquela atitude, o efeito de ter começado a seguir mulheres, já ficou em você. Então é igual a flecha. Atirei a flecha lançada, a palavra falada, a atitude, não tem, ela atinge o alvo e a marca fica ali. Então ele deixou de seguir mulheres e tal, mas aquele efeito, aquela marca dele ter agido daquele jeito ficou em mim. Então isso pode ter agravado essa baixa autoestima que talvez já estivesse aqui em mim, né? Por quê? Porque acabou gerando pensamentos. Nossa, então ele olha para outras, ele se interessa por outras. Nossa, então talvez eu não baste. Meu Deus, se aparecer alguém melhor, ele vai cansar de mim. E aí, tá vendo? Isso vai te ferindo ainda mais. Mas eu quero que você também reflita sobre uma coisa aqui, que o maior risco nessa história toda nem é tanto o ciúme, mas é o silêncio, é a autoculpa. Então eu fico me culpando por tudo. E aí o que vai também desgastando nessa relação, por exemplo, não é sentir os ciúmes, mas é eu engolir tudo. Então quer dizer, vou engolindo tudo isso sozinha. Outra coisa, eu começo a me odiar por estar sentindo essas coisas. Porque eu não devia estar sentindo isso, porque não sei o quê. Eu vou estragar o relacionamento. Então eu começo a me odiar por sentir o que eu sinto. Com isso eu começo a me vigiar o tempo todo e eu começo a viver com medo de incomodar. Então tá vendo? Olha o tanto de pressão que eu vou fazendo em mim mesmo.
Quando eu vou fazendo toda essa pressão em mim mesmo, como que eu me sinto leve num relacionamento? Não fico. Ou seja, isso cansa, isso desgasta, isso, né, me deixa ansiosa. E ninguém aguenta viver em guerra interna por tanto tempo. Então, comece a fazer assim, ó. Separe quem eu sou do que eu estou sentindo. Então, quem eu sou é uma coisa e o que eu estou sentindo é outra. Como assim, André? Quem eu sou do que eu estou sentindo? É o seguinte, eu tenho que mandar o seguinte recado para o meu cérebro. Eu estou me sentindo, olha lá, o que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo insegura agora, mas eu não sou insegura, entendeu? Porque senão, quando fala, eu sou muito insegura, eu sou muito insegura, esse é o recado que eu estou passando para o meu cérebro. Eu vou internalizando cada vez mais. Eu sou insegura. Não, eu estou me sentindo insegura agora. Nesta situação específica que eu vou buscar tratar, que eu vou buscar entender, mas eu não sou insegura. Por que fazer esse exercício? Porque sentimento passa. Ou seja, eu estou me sentindo insegura. Sentimento passa. Identidade não. A identidade é eu sou assim, tá vendo? Então, quando eu estou dizendo eu estou me sentindo insegura, o meu próprio cérebro vai entendendo, isso vai passar. Eu não sou insegura, não é minha identidade. Outro exercício, parar de se torturar com as redes sociais, onde eu fico me comparando. Então, silencie conteúdos que te disparam esse gatilho da comparação. Reduza o tempo que você fica no Instagram. Pare de ficar procurando mulheres para você se comparar. Isso, gente, sabe o que é isso? É autoagressão. Então, não tem a agressão emocional nas relações abusivas? Pois é. Eu estou sendo abusivo comigo. Eu estou praticando a autoagressão emocional. Depois, um outro passo é conversar. Só que é conversar do jeito certo. Não é acusar, entendeu? Não é essa brigueira danada que vive. É simplesmente eu mostrar como eu me senti. Eu posso falar para ele, por exemplo, olha, eu sei que você não fez por mal, mas aquilo me machucou profundamente. Eu estou lutando com a minha autoestima e eu preciso sentir segurança com você. Então, essa frase que eu usei aqui é o tipo de diálogo, é o tipo de frase que aproxima. O ataque, ele afasta. Então, a gente precisa de um diálogo que aproxima. Quando eu já vou atacando, porque você, eu afasto. E aí, minha querida, claro, né, sem dúvida nenhuma, você precisa procurar terapia. É a terapia que resolve, faz com que eu entenda essa baixa autoestima, quando começou, em que momento começou. Ela já vinha de outras situações e ela só foi realçada aqui dentro desse relacionamento. Ele já seguia mulheres desde o namoro, isso começou agora, né? Após o casamento, eu sendo recém-casada foi que essa história começou. Então aí eu preciso de uma análise com um especialista, né, com um profissional que vai me auxiliando e aí eu vou trabalhando esses pontos na terapia, que eu vou me fortalecendo. Então, né, outro ponto aqui só para a gente finalizar esse vídeo. Eu tenho medo dele, né? De eu tá estragando, ele cansar de mim. Veja bem, quem ama não cansa da outra pessoa porque a outra pessoa está sentindo, porque eu estou me sentindo insegura. Então, quem ama não cansa do outro porque o outro sente. Agora, o que cansa é quando não há diálogo, ou seja, eu estou sentindo tudo isso está me perturbando, eu automaticamente não fico bem. E o outro nem sabe. Então eu acabo até explodindo com a pessoa nem sabe por que eu explodi, eu fico achando que ele tá pensando em outras mulheres, que ele começou a seguir aquela mulher, não sei o quê, eu já fico de cara feia pra ele chegou em casa animado e eu tô de cara feia, ele nem sabe por quê. Então, quando não tem diálogo, isso cansa. Quando não há cuidado, cansa. Quando não há responsabilidade emocional mútua, ele também tem que ter responsabilidade emocional sobre você. Então tudo isso cansa. Você, meu anjo, não precisa ser perfeita para ser amada. Aliás, nenhum de nós.
Aliás, nós não somos perfeitos. Então, eu não preciso ser perfeito para ser amado. Eu só preciso ser real. Eu preciso ser eu. E preciso ser cuidada, né? Ser cuidada aqui não é aquela coisa, ai, eu sou a vítima, eu sou o bibelozinho que ele tem que cuidar de mim, eu sou a vítima. Não, eu preciso ser cuidado, preciso sentir que o outro tem carinho e cuidado comigo, assim como eu tenho carinho e cuidado com ele. Mas, como eu disse, a terapia é que vai, de fato, trazer muitas respostas, como, por exemplo, isso. Isso começou depois do casamento, essas inseguranças, né? Ou isso já venha de antes do casamento? E será que essas raízes da minha autoestima ferida, da minha baixa autoestima, elas já, né, estavam também acontecendo desde lá de trás, até mesmo antes de eu namorá-lo. Só que isso, de repente, essa baixa autoestima, ela foi, né, ganhando ares maiores, proporções maiores, por causa dessas ações que ele foi tendo. E foi tendo quando? Depois do casamento? Já desde o namoro? Aí a terapia auxiliaria e muito. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.